Meu nome é Simone Falcão, sou apresentadora do trabalho intitulado Análise do Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Indústria de Cerâmica Vermelha da Zona da Mata de Pernambuco, Brasil. Os autores são Maria Carolina Silva, em seguida eu, Simone Maria Pancras Falcão, e o Romildo Morante de Holanda. A possibilidade de esgotamento dos recursos naturais acendeu uma luz vermelha sobre o atual modelo de desenvolvimento socioeconômico que demanda cada vez mais recursos naturais, conforme Dias, em 2015. Desse modo, a pressão dos consumidores e competitividade do mercado têm sido essenciais nesse contexto. E um ponto que merece destaque é o gerenciamento dos resíduos gerados pelo setor industrial. Esses resíduos vêm sido objeto de pesquisa de vários estudos acadêmicos por tecnologias para a redução desses resíduos e também gerenciamento, reaproveitamento. A ausência de adesão a programas de reaproveitamento e o não atendimento às normas que propiciam diretrizes para a disposição adequada de resíduos tem sido um dos principais entraves, conforme Noe, Machado e Ribeiro em 2016, para o gerenciamento adequado dos resíduos industriais. A indústria cerâmica vermelha é um segmento industrial de bastante importância socioeconômica aqui no Brasil, principalmente na cadeia da construção civil, gerando em torno de 400 mil empregos, conforme Silva 2015, e uma produção econômica, né, uma importância socioeconômica, porque há a geração de 2 bilhões de peças por ano, com a presença de mais de 10 mil empresas aqui no país, no nosso Brasil, e esse segmento, ele tem empresas de pequeno e médio porte, porque, segundo o Sebrae 2015, essas empresas são, em sua maioria, familiares. Essa indústria ela é responsável por impactos significativos, como, por exemplo, a emissão de gases, mudanças na paisagem, desmatamento, também geração de resíduos. Esses resíduos, em sua maioria das vezes, são oriundos da não conformidade de peças fabricadas, ou seja, aquelas peças que não estão conforme com os padrões de qualidade adequada. E aí você tem uma geração dessas peças que, conforme os autores Garcia e colaboradores de 2015, para o estado de São Paulo, essas perdas, descarte de blocos não conformes, ele tem um percentual de 3 a 5% da produção total. Já Paz, Moraes e Holanda, em 2013, diz que esse valor pode chegar a cerca de 10% no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, que é onde foi desenvolvida a presente pesquisa. Desse modo, o objetivo foi analisar o gerenciamento de resíduos sólidos, que inclui as etapas de caracterização, geração, destinação e disposição, realizado por indústrias de cerâmica vermelha, localizadas na região da Zona da Mata do estado de Pernambuco, Brasil. A metodologia utilizada trata-se do estudo de caso, que consiste num estudo profundo sobre um ou poucos objetos, com o intuito de um conhecimento amplo e adequado, e detalhado, proporcionando uma visão global do problema, conforme Gil, 2010. Então, a pesquisa ela se iniciou em março de 2017 com a coleta de informações na literatura e, em seguida, no mês de abril de 2018, foram agendadas visitas técnicas, mediante a disponibilidade das mesmas indústrias. A área de estudo compreende a Zona da Mata de Pernambuco. Essa Zona da Mata ela é dividida em Mata Sul e Mata Norte, incluindo 43 municípios do estado daqui de Pernambuco. Para obter um perfil do gerenciamento de resíduos das indústrias, foi feito um recorte do estudo, né, referente às indústrias certificadas no Programa Setorial da Qualidade, que é o PSQ. Essa informação foi obtida através do relatório publicado número 2 de 2018 pelo programa e mediante a disponibilidade das indústrias que aceitarem participar do presente estudo, foram agendadas visitas técnicas para poder fazer uma observação, análise documental, registro fotográfico, bem como entrevistas informais com os colaboradores e gestores das indústrias.
Foi aplicada, portanto, nesse momento também, uma ferramenta que foi um checklist pré-estruturado de campo, contendo itens, né, a fim de investigar e fazer um diagnóstico do gerenciamento de resíduos sólidos. Esse checklist ele foi estruturado de tal modo a poder identificar a origem dos resíduos, os procedimentos tomados nesse processo, como a gestão de resíduos, o armazenamento intermediário, o armazenamento final, bem como a destinação de cada um dos resíduos, o registro de fornecedores, os treinamentos, procedimentos operacionais e também investigar possíveis ações de melhorias que estão sendo implementadas pelas indústrias, a presença dos documentos ambientais legais e áreas de atenção especial, que foram referentes àquelas áreas que têm uma geração de resíduos diferenciada, como por exemplo a cozinha, que não havia em todas as indústrias. Para cálculo da quantidade de resíduos geradas, empregou-se uma fórmula de eficiência de Carpinet 2010, que era diretamente comprometida pela não conformidade de blocos cerâmicos, que são aqueles resíduos da queima, conforme eu já falei anteriormente. Em que N é eficiência, ele é adimensional, QENF é a quantidade enfornada de blocos que seguem para queima, para tratamento térmico, e QINF é a quantidade inconforme, são as perdas durante esse processo, após esse processo, no caso. Resultados e discussão. O quadro, ele mostra as indústrias inerentes, né, as informações inerentes às indústrias de cerâmica vermelha desse estudo de caso. Foram 4 indústrias nesse estudo de caso, localizadas na zona da Mata Pernambuco, que concordaram em participar desse estudo e vão ter a sua nomenclatura omitida, conforme acordo de sigilo estabelecido. Uma dessas indústrias, que foi a C, ela permitiu uma visita prolongada durante o mês de novembro de 2018, e aí foi possível fazer a quantificação dos resíduos. O quadro seguinte mostra a caracterização dos resíduos oriundos da indústria, de cada uma das indústrias. Essa classificação e identificação utilizou a NBR 10.004 da ABNT e também a Política Nacional de Resíduos Sólidos para poder fazer a referência do acondicionamento e da frequência de geração. Aqui é a continuação destes resíduos e as respectivas também observações, como no caso das peças não conformes, que deveriam ter sido reintegradas aos processos, assim como os aparos de corte da massa, que são feitos antes do processo do tratamento térmico dos blocos. Vale salientar que todas as indústrias do presente estudo são indústrias que produzem blocos cerâmicos, lajotas e blocos de vedação. A etapa seguinte foi a investigação do armazenamento. O armazenamento dos resíduos em todas as indústrias, ele vem sendo de forma por meio de baias cobertas e devidamente impermeabilizadas. E foi encontrado esse armazenamento em todas as indústrias. Conforme vocês podem observar na figura 2, a gente tem na A a indústria B e na figura B a gente tem a indústria D. Os coletores de resíduos, eles são em maioria tambores ou embalagens reutilizadas. No entanto, existem essas embalagens, elas não podem ser reutilizadas como tonéis de produtos químicos, porque pela NBR 10.004, essas embalagens elas contêm produtos remanescentes e são classificadas como perigosas. E sem um tratamento prévio não devem ser reutilizadas, como nesse caso, embalagens de óleos. Observou-se também que não há coleta seletiva dos resíduos, de forma que apenas os resíduos oleosos, pneus e peças são armazenados conforme a NBR. A ausência da coleta seletiva de todos os materiais, ela inviabiliza a gravimetria e a rota tecnológica de cada resíduo, bem como a respectiva pesagem dos resíduos. Em relação à destinação, existiram alguns pontos que valem ser destacados, como, por exemplo, somente os resíduos classe 1, que possuem manifestos, os resíduos classe 2A não têm destinação comprovada e que a maioria dos resíduos classe 2B são reutilizados para recapeamento das vias de acesso. Esse resíduo classe 2B, na tabela, conforme eu mostrei, eles são os resíduos que são conhecidos como chamote.
E aí foram investigados duas destinações que podem ser dadas. Uma é a composição para massa cerâmica, e aí você vai estar fazendo uma reutilização desse resíduo para a própria indústria cerâmica. E aí também tem a reutilização, o reaproveitamento no caso, reaproveitamento para poder inserir esse material de novo na cadeia produtiva. E aí você tem uma característica de economia circular. Outros autores, como Dias e colaboradores em 2016, Silva e Salles, Johnny Frota em 2016, abordaram outros benefícios da reutilização, como, por exemplo, o emprego desse material para o processo de pavimentação. Entretanto, vale salientar também que é importante fornecer uma destinação correta para os resíduos. Conforme Bolzan, Covidem e Rodrigues, em 2018, fornecer essa destinação permite reduzir os impactos da geração desses resíduos de tal modo a gerar um desenvolvimento mais sustentável. O controle dos treinamentos e manifestos dos resíduos também se mostrou insuficiente. Apenas a empresa B tinha para apresentar, bem como o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é o conhecido PGRS. Vale salientar que também temos observou-se o controle ineficiente de resíduos perigosos. Já os documentos que permitem o funcionamento da indústria estavam em área visível, como a licença ambiental emitida pela Agência Ambiental do Estado, CPRH, o Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, CTF-IBAMA, e o alvará da Prefeitura. Vale salientar que as empresas, foi observado que essas empresas elas têm conhecimento da PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porém, possuem baias devidamente separadas e tudo mais, áreas para armazenamento dos produtos, e até uma delas, feito eu falei, possui o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. No entanto, não houve de fato o engajamento dessa legislação na política das empresas, de tal maneira que não há uma gestão implementada, apenas uma espécie de simbologia ao cumprimento das exigências ambientais legais, pois o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ele trata-se de um instrumento importante de gerenciamento de resíduos e deve ser de conhecimento público. A sua apresentação ela é obrigatória no processo de licenciamento ambiental, mas não há indícios de sua implementação, efetivação e manutenção na indústria estudada. Seguindo aqui, a gente tem as áreas de atenção especial. No caso da indústria D, a gente observamos que tinha uma cozinha e por se tratar de uma área especial, pois a geração de resíduo orgânico que deve ser devidamente destinado conforme orienta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como também em relação à manipulação de alimentos e higienização. As indústrias B e D, elas possuem uma oficina, conforme vocês podem observar nas figuras B e C, e essa área merece atenção por concentrar grande quantidade de resíduo classe 1, como as graxas e lubrificantes. Esse setor, nós observamos que possui devida estrutura coberta, porém impermeabilizada devidamente. A empresa C possibilitou a quantificação de resíduos, conforme eu falei anteriormente. E aí, nós temos nesse quadro a quantificação dos resíduos gerados de classe 1 e também de classe 2. Vale ressaltar que nessa empresa, os resíduos eles seguiram acondicionamento e destinação adequados à PNRS. No entanto, a destinação não foi comprovada por meio de manifesto. A produção total de blocos cerâmicos no mês de novembro foi de 568.870 peças. A quantidade de resíduos gerados no pós-queima, chamote, foi de 19.430 peças, uma perda de 3,3%. Esse percentual é abaixo dos 10% encontrados por Paz, Moraes e Holanda, conforme falado anteriormente, e 5% dos estudos de Garcia. A eficiência entre 97,5% e 95,1% mostra um valor próximo a 100%.
o que para dados de produção é um ótimo resultado. No entanto, quando utilizamos a maior eficiência, ainda temos 900 peças como resíduo. Cada peça pesa aproximadamente 2,2 quilos. Então, no melhor cenário de eficiência, temos 1,98 toneladas em apenas uma fornada de blocos cerâmicos. Vale salientar que é possível sim reduzir o volume de resíduos gerados por meio de consumo e um uso racional de materiais e produtos. Isso fica evidenciado em medidas com foco na reutilização e reciclagem. A efetivação de um arranjo produtivo local como instrumento de desenvolvimento, por exemplo, nesse caso da indústria da cerâmica vermelha, no estado de Pernambuco, poderia abrir um caminho para o desenvolvimento sustentável desse setor no estado. Considerações finais. Foi possível concluir que há uma realidade distante do ideal preconizado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso se deve à ausência de um monitoramento contínuo, bem como o controle de documentação comprobatória do gerenciamento, que não é realizada para todos os resíduos. A gestão ambiental é incipiente, as ações são pontuais, como a construção de baias e colocação de coletores. No entanto, essa estrutura é mantida sem manutenção, apenas para a comprovação imprescindível da aderência de políticas ambientais vigentes. Não há pesagem dos resíduos gerados, as indústrias não possuem balança para esse procedimento. A quantidade de resíduos gerados pela indústria C, de acordo com o presente estudo, mostrou-se inferior às publicadas no estudo de Paes, Moraes e Holanda e Garcia em 2015. Entretanto, essa diferença pode estar relacionada por muitos fatores. Portanto, há necessidade de estudos futuros para que possam aprofundar a investigação dessa temática em maior período de tempo para uma sazonalidade expressiva de dados. Por fim, vale destacar que o setor da indústria de cerâmica vermelha necessita de maior apoio dos órgãos competentes, gestores, nesse caso, porque apresenta uma alta empregabilidade dentro do recorte geográfico em estudo, mas ainda carece de programas e projetos voltados ao incentivo da responsabilidade socioambiental. Aqui seguem as referências utilizadas no trabalho. Obrigada. E nossos agradecimentos para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Grupo de Pesquisa CITAR, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco pela concessão de bolsa e a CAPES.